Essa mensagem de hoje ela é muito tremenda, ela tem uma mensagem muito forte e você vai entender até o final aqui. Mais uma vez o Espírito Santo quer nessa noite nos convencer de que nós não precisamos temer a nada, como foi dito já em outras mensagens, para nós não nos cansarmos, como foi dito na semana passada, mas essa noite ele vem nos renovar a nossa fé, vem nos fortalecer, declarando bem forte que Jesus é a porta. Amém? Eis aí o tema dessa noite: Jesus é a porta. Diga amém? Você crê? Então vamos entrar por essa porta, né? Eu já vi várias mensagens que pregam sobre Jesus ser a porta, mas hoje nós vamos falar sobre Mateus 18, que vai falar de outras portas. Então você vai ver que revelação tremenda Deus nos fala sobre portas, mas não a porta. Jesus é a porta. Agora você vai entender através da mensagem. Mateus 16, versículo 18 diz assim: quando Jesus então fala com Pedro, né? Aquela passagem que ele fala: também eu te digo que tu és Pedro. Pedro, para quem não sabe, significa pequena pedra. O nome Pedro é pequena pedra. Agora Jesus fala, aproveitando que seu nome é Pedro, eu vou te dizer uma coisa: você é pequena pedra, mas esta rocha, sobre esta pedra, esta grande pedra, eu vou edificar a minha igreja. Amém? Então ele vai falar isso para Pedro. Aí algumas religiões usam essa mensagem e muda totalmente o contexto dela. Mas quem tem teologia, quem estudou um pouquinho só, vai descobrir que o nome Pedro significa pequena pedra. Pequena pedra, pequenina pedra. E agora você vai entender que Jesus não está falando de pequena pedra, está falando de uma rocha. Até porque a nossa fé tem que ser firmada na rocha. Então ele fala: tu és uma pequena pedra, mas sobre esta pedra, que é ele mesmo, a rocha, né? Vou firmar a minha igreja. Amém? Então diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, ele diz, edificarei a minha igreja. Diga amém? Agora vem a revelação desta noite: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Diga glórias a Deus. Perceberam a mensagem? As portas do inferno. Oremos sobre esse tema. Depois você vai compreender por que nós declaramos no tema que Jesus é a porta. Oremos ao Senhor. Santo Deus, eis-nos aqui mais uma vez diante de tua presença, em o nome de Jesus. Tu revelaste a mensagem desta noite, e esse pequeno versículo de Mateus 16, versículo 18, mais na parte B, o Senhor revela algo tremendo. E essa revelação é que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja, porque o Senhor edificou a tua igreja na grande rocha, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Para a glória do teu nome, Deus Pai, nós oramos nesta oração e declaramos esse culto abençoado aos que estão aqui presentes, aos que estarão ouvindo através da internet, também estarão, se estiverem em espírito, ouvindo a mensagem, com o Espírito Santo testificando a revelação. Por isso que é bom que o ser humano, antes de ouvir a palavra, entre em oração, peça que venha a orientação do Espírito Santo, para que todos, ao ouvir a mensagem, tenham o Espírito Santo testificando a mensagem em seu coração, em sua mente. Diga amém? Que assim seja, para a glória de Deus. Vocês perceberam a abertura dizendo, a parte B do versículo diz: as portas do inferno. Portas, diga para o irmão do seu lado, é plural. Amém? Portas não está no singular porta, mas sim portas. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Significa que há muitas portas que levam ao inferno. Agora, mas diga para o seu irmão, para a salvação, para a glória do Deus Pai, só há uma porta que nos leva até Ele. Diga: Jesus Cristo. Amém, igreja? Compreendeu a grande mensagem essa noite? Então você entendeu que há muitas portas que levam ao inferno, mas só uma porta leva a Deus. Eu convido a igreja de Jesus em João, capítulo número 10. O foco desta mensagem está em determinar mais ainda no seu coração que Jesus é o único caminho que leva a Deus. Mas é muito importante você entender
que aqui está no plural o que leva para a perdição. São portas e não uma só. Então veja João 10, no versículo de número 9. Aliás, João 10, 7 primeiro. Primeiro vamos no versículo 7. Quando Jesus está aqui ensinando os seus discípulos e dizendo: Jesus, pois, todos encontraram João 10, 7? Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Diga amém? Vamos agora ao versículo de 9, versículo 9. Ele confirma dizendo: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Diga glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Aí está a grande revelação que Jesus está revelando: eu sou a porta. Isso é que leva até Deus. Por isso que eu convido você também lá em Lucas, dentro desse raciocínio, volta a um livro ali, vamos em Lucas, e no capítulo de número 13, essa porta que ele se refere, Jesus se refere, diga para o irmão do seu lado: ela é estreita. Amém? Não é porta larga, não, é porta estreita. Lucas capítulo 13 e o versículo 24. Aleluia, Jesus. Jesus está dizendo assim: respondeu-lhes, todos encontraram Lucas 13, 24: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. A igreja compreendeu? Então vamos agora em Mateus 11, porque essa porta é estreita, mas é necessário entrar por ela. Diga: necessário, para se alcançar a salvação. Amém? Só que ela é estreita, então tem que haver esforço para entrar por ela, tem que lutar muito para permanecer na palavra, amados. Mateus capítulo 11 e o versículo de número 12, está escrito: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam é que se apoderam dele. Amém, igreja? Larga é a porta que leva à morte eterna, mas a porta que leva à salvação, ela é estreita, ela é apertada, é difícil. Então vamos voltar agora a um estudo profundo dentro desse tema ainda, até você estar convencido pelo Espírito Santo da luta que é realmente entrar por essa porta estreita. Mateus capítulo 7, versículo 13. É Jesus ainda aqui, agora explicando sobre as duas entradas, a porta larga e a porta estreita. Mateus 7, versículo 13. Todos encontraram? Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Amém, igreja? O versículo 14 diz: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que se acertam com ela. Agora voltando à questão inicial, lá do centro do início do nosso culto, quando nós lemos em Mateus 16, 18, que Jesus fala: é sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Deus me fez pensar sobre alguns fatos, que pessoas escolhem as portas diversas que são para a perdição. Deus me fez refletir, me fez pensar, e Ele me fez lembrar de alguns fatos que ocorreram bem recentemente, que fazem as pessoas escolherem as portas largas. E o Senhor falou sobre a multidão, e aí me mostrou um caso bem recente. Todos devem estar sabendo sobre o fato ocorrido lá em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro da CBF de futebol. Eu acho que é uma notícia que não é só para quem entende desse esporte, mas é um fato que está aí, ocorrido recentemente, e que todo mundo ouviu falar, ou pelo menos alguma coisa se comentou perto de vocês esse assunto, sobre aquele fato, episódio negativo, né, que ocorreu com aquele goleiro do Santos, com o apelido de Aranha, né, que parece que uma torcida
parte daquela torcida ofendiam ele com palavras que naturalmente se fazem isso em campo de futebol, mas a sociedade atual do século XXI não está mais aceitando isso. E existem leis que proíbem isso. Só que como leis desse país não é levado a sério, então o povo vai levando de qualquer maneira. E quando alguém se toma uma atitude como foi tomada com aquela moça, que foi de uma infelicidade terrível, ela em meio de um vale, de um coro de pessoas gritando o que ela gritava, a câmera flagrou a ela, e ao lado dela uma outra pessoa que não falava nada. Então ela foi de uma infelicidade muito grande, que a câmera focou bem no rosto dela, e ela falava, expressava aquela palavra de preconceito, e que nesse país é crime isso aí, de crime de cadeia inafiançável. E ao lado dela tinha uma outra jovem, deve ser da mesma vez, que é até amiga dela, que não dizia nada, só ficava calada. Então aquele momento foi muito feliz para ela. Mas por que eu estou contando esse fato ligado à mensagem dessa noite? Porque o Espírito Santo falou no meu coração. Por que muitas pessoas entram pelas portas largas? Porque seguem a multidão. O Senhor falou isso no meu coração. Porque muitos entram pelas portas largas. São poucos que se acertam a entrar pela porta estreita. E é fácil seguir a multidão e depois culpar a multidão. Porque ela, no depoimento dela, ela pode estar até falando a verdade. Ela disse, todos que estavam ao meu redor, havia um grupo grande de pessoas gritando, não era só eu que gritava. E eu fui no embalo. Ela falou claramente no depoimento dela, quem não acompanhou pode acompanhar.Ela disse, eu fui no embalo das pessoas. Foi uma coisa espontânea, naturalmente saiu da minha boca, mas eu não queria dizer aquilo, mas disse, amados? E há uma lei para isso. Então, amados, o Senhor Espírito Santo me fez lembrar aquela cena e me colocou dentro do contexto da mensagem. Ele falou, está aí porque que muitos entram pelas portas largas, porque seguem as multidões. Eu falei, eu não tinha pensado nisso. O Senhor falou, vamos a uma outra situação. Vamos à Bíblia Sagrada. Eu quero que você, por favor, vá em nome de Jesus lá em Mateus 27. E antes de ir até lá, Deus me falava outros exemplos. O Senhor falava ainda sobre seguir a multidões. Tem muitos que deixam de congregar porque aparece que costuma ir com grupos para a igreja. Eu não estou nem me referindo a essa igreja, mas Deus falou em meu coração de uma forma geral. Costuma ir em grupos para a igreja. E aí observa que aquele grupo ficou defasado de certa ou certa pessoa. E o que ocorre? No culto seguinte, não vou também, fulano não foi. Aí no outro seguinte, ele vê que aquele outro grupo já observa que aquele grupo que vinha não está mais 2 ou 3 pessoas. E observa, o pastor não está falando nada, também não vou. Acho que não tem problema não ir, o pastor não está falando nada. Como se o pastor tivesse que obrigar alguém a fazer alguma coisa. Primeiro que a obra de Deus não é feita pela força nem pela autoridade. Você está aqui espontaneamente. Amém ou amém? Tem alguém que foi cobrado de estar aqui essa noite? Não, né? Você veio porque você foi convidado pelo Espírito de Deus. Amém ou amém? Amém, igreja? Glórias a Deus por isso. Então, ouça a voz do Espírito Santo e obedeça, né? Então, no nome de Jesus, o Senhor Espírito Santo falou ao meu coração: olha os seus levitas. Eu tive um tempo que tinha que fazer escala para ver quem ia tocar de sexta-feira. É verdade, tive que fazer escala para eles, porque eram 4, 5, 6 que louvavam. Aí um parou de vir, começou a fazer faculdade, o outro começou a deixar de vir também porque viu que o outro não vinha, aí começou, enfim, moral da história, e assim vai, né? O povo deixa de vir, mas os domingos estão aqui honrando o Senhor, mas eu estou apenas registrando um fato, porque eu sei que há, desses 4 ou 5 que eu tinha que fazer escala, pessoas que podem estar aqui para louvar. Mas o Senhor falava ao meu coração, porque observou o outro não vir, deixou de vir. E assim é, amados, é a tendência da humanidade, é seguir multidões, é seguir o erro do outro, e se justificar em cima disso.
Isso não é de hoje não, amado. Se você for lá em Gênesis, na queda do homem, você vai se lembrar disso. Quem é que se lembra da queda do homem? Como é que foi a queda do homem? Primeiro, a serpente seduziu a Eva, e a Eva ouviu a voz da serpente, sendo que primeiro Deus já havia falado com eles: olha, tudo que vocês têm aqui no jardim está sob o governo de vocês, tudo aqui pertence a vocês, os animais te obedecem, todos, tudo obedece a vocês. Aliás, dê o nome que vocês querem dar a eles, mas é para o governo de vocês. Amém ou não amém? O que aconteceu? A mais sagaz das criaturas usou uma serpente e falou com a Eva. O diabo falou com a Eva e induziu-a a fazer a única coisa que Deus havia dito: olha, mas não toque naquela árvore que está no centro do jardim, o fruto daquela árvore não pode ser tocado. E a serpente seduziu a Eva para que ela fizesse justamente aquilo, a única coisa que não podia fazer. E ela olhou. Primeiro, o erro já está em ouvir a voz do inimigo, e o segundo, deixou que o espírito da curiosidade aguçasse mais ainda dentro de Eva, e ela, além de provar, desobedecendo a Deus, ainda induziu o seu marido, porque a serpente disse: prove, não vai acontecer nada. O que Deus falou? Ele falou que se nós comemos do fruto do centro, da árvore do centro, que está no centro do jardim, nós vamos morrer. Não vai morrer nada, é bobagem, pode comer. Só você estudar o capítulo 3 de Gênesis, e a queda do homem. E ela então come, convida Adão a comer também, porque ela fala: não aconteceu nada comigo, muito pelo contrário, é gostoso demais esse fruto. Adão então prova, e quando ouvem os dois a voz do Senhor, que já tinha ali o costume de passear com eles na viração do dia, andar com eles, o Senhor andava com eles, falava com eles face a face. Ao ouvir a voz do Senhor, eles se esconderam, e ao se esconderem, Deus, ao vê-los escondidos, perguntou: por que você está escondido, Adão? Porque eu ouvi a sua voz e tive medo, porque estamos nus. Quem é que te fez saber que vocês estão nus? Acaso você comeu daquele fruto que eu falei para você não comer, Adão? Aí vem o primeiro impulso dele, já está em queda. A mulher que o Senhor me deu, ela me induziu a comer. Então depois eu converso com você, Adão. Vem cá, mulher, por que você induziu Adão a comer aquilo lá? O Senhor disse para você não comer. Senhor, foi a serpente que me induziu, ela me convenceu. Então fica aqui do lado, que agora eu vou conversar com a serpente, né? Então o diabo foi ali, naquele momento Deus condenou o diabo, no caso em forma de serpente. As situações que você vai ler ali no capítulo 3 não é a mensagem da noite. Depois voltou a falar com a Eva, com Adão e com a Eva, respeitando a decência e a ordem das coisas. Então o homem tem essa natureza mesmo de jogar a culpa em cima do outro. Então é uma natureza do homem culpar a outro. O irmão, se eu falar com qualquer um desses levitas: por que você não está vindo me ajudar na sexta-feira? Mas o senhor está cobrando de mim, por que se o fulano também não está vindo? Por que Beltrano também não está vindo? Entendeu, amados? A tendência é essa, o ser humano tem essa tendência. Eu não estou aqui falando por trás de ninguém não, amados. E antes de falar com a igreja, eu falo com eles mesmo, e cobro eles. E nem estou usando esse exemplo, estou apenas contando um exemplo da mensagem que Deus me tocou. E ele falou não só isso, como falou outros exemplos que não convém eu falar aqui. Mas pode observar que tudo acontece porque o povo segue a multidão. Tem muitos que deixaram de congregar porque observaram, outros que deixaram de vir em determinados cultos. E eram pessoas que frequentavam todos os cultos porque sentiam a necessidade de estar cultuando ao Senhor e se entenderam naquela ocasião a importância de cada culto, porque cada culto, cada reunião onde você congrega tem um fundamento de Deus. Amém ou amém? Então, no nome de Jesus, não siga multidões, porque as multidões entram por portas largas, e a porta larga são muitas portas que levam as portas levam primeiro a esfriamento da fé. Então uma dessas portas leva você a negligenciar a obra, outra porta leva você a esfriar na fé, outra porta leva você a ter contenda dentro da igreja,
ou aonde você congrega, ou na sua família. Enfim, há muitas portas que levam à perdição. Nós temos que vigiar e procurar, se estivermos entrado por ela, clamar por Jesus, porque Ele vai lá, nos resgata, nos tira dela. Diga amém? Glórias a Deus. Então, no nome de Jesus, é muito importante entender isso. Quando o Senhor falou, me deu o exemplo dessa jovem, ela, no seu depoimento, disse, eles gritavam, eu fui no embalo. Aí o Espírito Santo me fez ir, como eu pedi que vocês fossem, a Mateus 27, vamos lá juntos? No versículo 15, para quem não sabe, do versículo 11 ao 26, Jesus está diante do governador de Roma, Pôncio Pilatos, né, amados? E ali aquele homem tem a obrigação social de julgar a causa dos judeus, porque os judeus eram submissos ao Império Romano e eram ligados politicamente, e as causas em que havia crucificação, ou seja, pena de morte, só poderia ser dada pelo Império. E naquela ocasião, o imperador ali era César, e o governador ali é Pôncio Pilatos. Ele então é levado até Pôncio Pilatos, para poder ser interrogado. E Pilatos sabe que aquele homem, não há nada nele ele vê perfeitamente que há inveja dos fariseus, dos saduceus, dos homens do sinédrio, dos homens da cúpula dos judeus. Havia uma inveja porque o povo estava começando a seguir, e multidões seguiam a Jesus. Então o espírito da inveja entrou no coração deles, e a preocupação de perderem o comodismo é o que muitas religiões hoje têm, medo de perder a posição social. Nem ligam mais de salvação, nem sequer passa pela cabeça deles. O negócio deles é não perder o status. O inimigo já cegou tanto essas pessoas, ou então a cegueira nunca saiu, na verdade, que eles estão mais preocupados em composição social das suas religiões do que, na verdade, abrir o entendimento para a palavra de Deus. E Jesus estava ali, o Deus Emanuel, o Deus presente estava ali com eles não reconheceram a Deus e preferiram levá-lo a julgamento. E Pôncio Pilatos, na passagem que eu vou ler para vocês, ele sabia claramente que não podia condenar aquele homem. Algo dizia no coração dele, esse homem é inocente, eu não vejo nada nesse homem. E para completar, a esposa dele chega nele e fala assim, meu amado, não condene esse homem, eu tive um sonho essa noite, e ele não era bom se você condenar esse homem. Ele então fica temeroso, não tem nada a ver com a fé dos judeus. Aliás, é um idólatra, um romano, mas ele ali, temente ao sentimento que estava nele, ele então toma uma posição, vocês sabem qual é. Vamos seguir aqui o raciocínio agora, versículo 15 a seguir. Vamos ler um pouquinho agora, amém? Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos conforme eles quisessem. Então havia um costume, todo ano havia uma festa, e naquela festa, para agradar aos judeus, para andar bem com aquele povo, ele trazia sempre um ou dois presos, e mandava o povo escolhe quem vocês querem soltar, ou então digam-me qual preço vocês querem que eu solte. Era uma forma de andar bem politicamente com os judeus. E aí então ele teve essa ideia, trouxe Jesus diante do povo reunido e trouxe Barrabás. Você já conhece, mas nós vamos recordar agora aqui que tudo tem a ver com a mensagem das portas largas e por que entram pelas portas largas. Elas são mais fáceis, inclusive para se justificar, porque a multidão segue ela. Então seguir multidões nem sempre, aliás nunca é bom negócio. Veja aqui em nome de Jesus, versículo de número 16. Naquela ocasião tinham eles, eu estou me referindo a Mateus 27, agora o versículo 16. Naquela ocasião tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Versículo 17 diz: estando pois o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos, a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás, ele apontou a Barrabás, ou a Jesus, apontou a Jesus, chamado Cristo, porque sabia que por inveja o tinham entregado. Versículo 19:
E estando ele no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que despedisse por Barrabás e que fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhe o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles, persuadidos, Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Mas que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém cada vez clamavam mais: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. Então o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Pilatos então soltou a Barrabás e, após haver açoitado Jesus, entregou-o para ser crucificado. Igreja de Jesus, aí está um exemplo claro. Quando eu perguntava: Senhor, o que o Senhor quer me revelar sobre essa visão de muitas portas? E elas eram largas, entravam com facilidade o povo. E aí mostrava uma porta, uma luz que levava a um lugar que não podia se enxergar. Aquela luz era Jesus. Aquela porta que era difícil até de se aproximar dela, de tão clara que ela era. O Senhor falava: esta é a porta que leva para a salvação. Mas observe que eles a maioria prefere entrar pelas portas largas. Aí o Senhor me revelava, eu perguntava: Senhor, mas por quê? Por que o povo prefere entrar pelas portas largas? Porque é mais fácil acompanhar a multidão. Porque está na natureza humana culpar alguém dos seus erros. Amém ou não amém? Então esta é uma libertação, igreja, um culto de libertação. Então tem uma revelação mais profunda ainda sobre essa questão. Aguarde que até o final, daqui a pouco você vai tê-la, você vai compreender melhor ainda essa visão. Vamos, no nome de Jesus, em outra passagem agora. Vamos em João 14. Eis aí a questão, meus amados. Jesus é o caminho da vida eterna. E a palavra de Deus, Ele é a palavra de Deus, sendo que pelo ouvir da palavra é que vem a nossa fé. A igreja sabe disso, É pelo ouvir da palavra, é pelo ouvir Jesus falar, que Ele fala em nome do Pai. Jesus fala: eu não vim para falar de mim, eu vim por causa daquele que me enviou. E tudo que eu falo e faço é dele que eu faço, é para Ele que eu faço e é dele que eu falo. Diga amém? Então, igreja, Jesus representou perfeitamente o Deus Pai aqui na terra. Tudo que Ele fez, tudo que Ele falou, tudo era para a glória do Pai. Então Ele revela claramente em João 14 e versículo 6: eu sou o caminho. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho. Diga: o caminho. Amém? Não é os caminhos. Eu sempre prego isso aqui para ficar bem claro. Não existe caminhos para Deus. Como várias vezes eu ouvi quando estava no mundo, e você ouve esse ditado mundano que diz: todos os caminhos levam a... Está vendo como você conhece? Isso é um ditado mundano do diabo. Ele que inventou isso aí. Todos os caminhos levam a Deus. Só existe um caminho que leva a Deus. Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Diga glórias a Deus. Então está muito claro, amados. Há várias portas que se abrem para o ser humano, para que deixemos de entrar para a única porta que leva à salvação, que é Jesus. Quando o inimigo percebe que você está buscando a Deus, ele começa a abrir portas e te convidar para você entrar por ela. E aí: Senhor, o Senhor falava no meu coração. Eu perguntei a ele: Senhor, o que são essas portas? Eu insisto a perguntar: o que são essas portas? O Espírito de Deus falava: as tentações. Entenderam agora, amados? O que são essas portas? As tentações. Então Jesus deixou isso muito claro no meu coração. São muitas as portas que abrem
para a perdição, mas para a salvação é uma só, Jesus Cristo. Então, está muito claro isso na Bíblia, que não é fácil entrar por ela. Jesus fala, é estreito, é apertado o caminho, se esforce por entrar por ele, porque muitos tentam, mas poucos conseguem. E como não conseguem, eles optam entrar pelas portas largas, achando que lá também está. E não está, a salvação está à perdição. Igreja, eu convido a igreja a ir em Apocalipse, por favor. Apocalipse capítulo 20. Por isso que há a ilustração, amados, da porta. Aqui está a maior revelação, amados. Aí que está, não essa passagem, mas aí está, Deus me permite agora falar a revelação. Então, a porta que está apertada para entrar é Jesus. Então não adianta. Para entrar para a salvação é somente esta porta, Jesus Cristo. Então quem tentar outro caminho está indo no caminho da perdição. É por isso que há aquela passagem que fala: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Amém, igreja? Então veja aqui essa revelação aqui em Apocalipse, capítulo 20 e versículo número 12. A visão que Deus dá a João, né, sobre o juízo de Deus. Então ele fala assim no versículo 12: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. O versículo 13 diz então: deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Amém, igreja? Então, a porta larga entra a multidão. Aqui está a revelação. A porta estreita entra de um em um, porque um por um será julgado. Um por um. Um por um, amados. Aqui está o grande mistério. Quando ele mostra uma porta pequena, larga, apertada, larga da perdição, né? As portas das tentações, ele está dizendo: essa porta aqui é difícil acertar, entrar por ela. Primeiro, que quem está em trevas não consegue se aproximar da luz, porque as trevas não se dão com a luz. E segundo, a salvação é individual. Não adianta naquele dia dizer como a Eva disse, foi a serpente. Não adianta aquele dia dizer como Adão disse, foi a Eva. Porque a porta é entrada individual. Diga, a salvação é individual. Amém? Por que eu não estou mais indo para a igreja? Ah, meu marido, ele não me apoia. Vai nessa, viu? Entra nessa porta larga, viu? Ah, minha mulher não vai, eu também não vou. Ah, porque minha mãe e meu pai não estão indo, eu também não vou deixar de ir. Meus filhos, não tem jeito. Vai nessa porta. Vai, entra pela porta larga, então. Eis aí a revelação de Deus. A salvação é individual, porque numa porta estreita só se passa de um por um. Diga amém? Vá, por favor, em nome de Jesus. Nós já lemos Apocalipse 12, 20, 12 e 13, né? Agora vamos em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. E o versículo 20 a 23. Não é fácil ouvir a palavra não, viu, amados? A palavra é dura de se ouvir. Mateus 7, 20 diz assim: e assim, pois, pelos frutos os conhecereis. Mateus 7, 20. E assim, pelos frutos os conhecereis. E nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Pois muito naquele dia
hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Vá, por favor, em Efésios, capítulo de número 1. Carta aos Efésios, capítulo 1. A igreja está compreendendo a mensagem? Você está num culto de libertação? Está preparado para ouvir a palavra? Veio preparado para isso? Glórias a Deus, né? Então, nunca se entristeça, nunca se abata e nunca olhe para o homem que está pregando. São apenas instrumentos. Quem está mandando dizer tudo isso é o Espírito de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 13, diz assim, capítulo 1 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, lá no versículo 13 diz assim, a respeito do selo, amados, porque essa porta só vai entrar quem é reconhecido como salvo, quem está selado pelo Espírito de Deus, amém? Então, em quem vou também vós, depois que ouviste, depois de quê, amados? Que ouvistes a palavra, olha aí, a fé vem pelo ouvir da palavra, amém? Então não há salvação se não há fé, e não há fé se não ouvir a palavra. Viram aí, amados? E se você ouve a palavra, vem a fé, você é selado e a salvação chega até você, amém? Então aí você pode entrar pela porta, você vai procurar entrar por ela e vai conseguir. Em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é a garantia, é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Diga amém. Conclusão dessa mensagem, amados: busquemos conhecer aquele que nos oferece a porta da salvação, o quanto podemos achá-lo. Esta é a mensagem da noite. Busque entrar, buscar entrar pela porta que está sendo oferecida por Deus, Jesus. E a palavra lá em Isaías 55, versículo 6, é muito clara a esse respeito. 55 de Isaías, e versículo 6 diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Então deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Diga amém, igreja. Amados, o Senhor falava no meu coração: você está vendo essas portas abertas? Eu falei: estou vendo, Senhor. Essas grandes portas, largas, abertas, são todas as portas que o diabo abre para que meu povo não se esforce por entrar por aquela porta da salvação que eu dei, que é Jesus, o meu filho, a palavra. Aí eu falei para ele: Senhor, mas quem já entrou por uma porta dessa? Ele disse: vai entrar em aflição. Mas eu disse: quando estiveres aflito, clame a mim e eu socorrerei. Então, se alguém por ignorância já entrou por uma porta larga e está em meio de uma aflição, porque não há nada, não há nenhuma maldição sem causa. Muitos já entraram, ainda não é a perdição, mas está caminhando para a perdição. Entrou por aquela porta porque era atraente e deixou então de seguir a Jesus. Houve esfriamento da fé, houve o amor entre irmãos, deixou de haver, o interesse de ouvir já acabou, e cada dia mais está distante de Deus. Falávamos isso no caminho, inclusive, eu conversava com um casal que vinha comigo, nós falávamos sobre isso, sobre pessoas que deixam de ouvir, ou esposas, somente mulheres, que deixam de ser sábias e tornam-se tolas, e as tolas destroem o próprio lar. Então, no nome de Jesus, somente as mulheres. Por que mulheres? Porque está na mão de vocês o edificar a casa. A sabedoria e da mulher edifica a sua casa. Amém, igreja? Grave isso no teu coração. Porém, a tola, quem é a tola? Aquela que deixa de ter o temor a Deus. A tola, ela mesma destrói o seu lar. Então, igreja, a conclusão é: busque esse Deus, busque aquele que oferece a porta estreita, a difícil mesmo,
Não é fácil você deixar a sua casa e ouvir essa mensagem. Não é fácil você parar e sentar e ouvir uma mensagem de 1 hora no computador. Não é fácil não. Isso tudo é difícil. Mas esse é o caminho que te leva à salvação. O ouvir a palavra de Cristo, vem a fé. E a fé é a porta de entrada da salvação. Amém, igreja? Então, amados, a conclusão é esta. E o Senhor falava no meu coração: quando eu arrancar o aflito que clama por mim, que entrou por uma dessas portas, isso é em campanhas. Amém ou não amém? Tá? Em pedidos de socorro, em orações, súplicas, jejuns, né? Quando alguém clama por mim, eu entro, retiro a pessoa desse abismo que estava entrando. O caminho das portas larga é em direção ao abismo, e a pessoa fica tão cega que uma hora vai cair no abismo, e um abismo atrai outro abismo. Isso o Espírito Santo me falou. Não significa que a pessoa que entrou naquela porta larga já está perdida. Ela está em caminho da perdição. Então, se ela se lembrar de uma mensagem como esta, ela clamar ao Senhor, perceber que havia um plano do inimigo para destruir, ela clame a Deus, e Deus imediatamente a socorre. Eu tive um jovem que falou comigo ontem ao telefone. Eu não vou falar o nome dele e não vou dar o testemunho dele, porque eu espero que ele venha dar o testemunho. Ontem eu ligava para esse jovem e falava com ele. Ele me deu uma lição de vida ontem naquela ligação, a qual eu não vou detalhá-la aqui, é membro da igreja. E ele vai dar o testemunho, eu profetizo que ele vai dar o testemunho. Ele chorava no telefone e me deu uma lição de vida. E eu me emocionei com ele e falei: filho meu, chamei ele de filho porque eu considero como filho. Falei: filho meu, hoje você me deu uma lição de vida. Ele falou: pastor, desde fevereiro eu achava que era cristão, eu era crente. Eu me converti em fevereiro deste ano. Eu conheci esse rapaz já faz mais de 15 anos. E conheci dentro da igreja. Ele vai dar o testemunho. Eu profetizo que ele vai dar o testemunho. Ele falou: mas eu não era cristão, eu era um crente, daqueles bem safados. Eu me tornei cristão de fevereiro para cá, e a minha vida mudou totalmente. Amém. Um jovem que eu liguei ontem, e eu profetizo que ele vai dar um testemunho da igreja. Eu não posso avançar, porque daqui a pouco você sabe quem é, e eu preciso que você saiba o testemunho dele, que é muito lindo, em nome de Jesus. Mas aí você vê que tem muitos nas igrejas há muitos anos, que estão crentes, mas ainda não são cristãos. Este jovem andou comigo, fez ministério comigo itinerante, e disse: agora sou cristão, porque eu aprendi a ter temor a Deus, a respeitar a palavra de Deus. Então, igreja de Jesus, ainda há tempo. Significa que aquele jovem, ele disse que ele é criança, desde criança, eu conheci já na infância para a adolescência, se tornou um homem aqui dentro da igreja. Estou dando todas as dicas, daqui a pouco você sabe quem é. Se tornou um homem dentro da igreja. Mas quando eu conheci ele, era um menino, de pré-adolescente para adolescente, ou melhor, já adolescente. E adotei ele como um filho meu. E ele hoje se tornou um homem. E falou: eu me tornei cristão de fevereiro para cá, porque agora eu reconheço quem é Deus. Então, imagine que ele estava em uma dessas portas largas, a caminho da perdição, mas não havia ainda entrado em perdição. Porque enquanto tem fôlego, louve ao Senhor. Amém, igreja? Por isso nós não podemos julgar a ninguém, amados, porque muitos de nós podemos estar já dentro de uma porta dessa aí sem saber. Mas em qualquer momento Deus vai te despertar, vai lembrar você de uma mensagem dessa e vai fazer você clamar por Ele, e Ele vai te socorrer, a não ser que acabe o fôlego de vida, né? Se acabar o fôlego de vida, aí é tarde demais. Mas estando com fôlego de vida, creia que Deus pode tirar você da porta da perdição. Amém? Aí o Senhor falou no meu coração: filho, a porta que eu abro, que é Jesus Cristo, a porta da salvação, ninguém pode fechar. Agora, a porta que eu fecho, ninguém pode abrir. Se eu fechar uma porta na sua vida, ninguém vai poder abri-la mais. Diga amém? Eu convido a você a abrir em Apocalipse capítulo 3 e se colocar em pé. Você crê nessa mensagem? Diga: Jesus é a porta. Amém? Mas a passagem de Apocalipse 3 revela justamente o fecho dessa mensagem, que diz assim:
A carta à igreja de Filadélfia, versículo 7 do capítulo 3 de Apocalipse. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Se você entendeu essa mensagem, se você está buscando a salvação em Jesus, continue se esforçando para permanecer no caminho, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Ali está a salvação, a porta. Aqui está a salvação, a porta, Jesus. Continue ouvindo a mensagem, continue em caminho de Jesus Cristo, caminhando em direção a Ele. Amém, igreja? E jamais você vai ser confundido. Mas não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Não ouça a voz do inimigo, nenhuma porta que ele te abrir. Em nome de Jesus. Se estiver difícil, clame ao Senhor e Ele te sustenta. Diga amém? Aplauda Jesus. A porta da salvação, o único caminho que leva a Deus, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne e andou aqui na terra. Mas aqueles para quem Ele veio não o reconheceram. Mas a Bíblia diz que todos que o reconhecem, todos que o recebem, Ele faz torná-los filhos de Deus. Amém? Então, Ele veio para o que era seu. Os seus não o reconheceram, mas a todos que o receberam, Ele deu o direito de serem feitos, chamados filhos de Deus. Senhor Deus e Pai, Tua palavra foi lida, Teu Espírito revelou a mensagem, o contexto da mensagem, de que Jesus é a única porta da salvação. E agora, Senhor, Teus filhos meditarão sobre essa mensagem. O Teu Espírito é o único que pode convencê-los de buscarem a Tua face, se consagrarem e buscar cada dia mais entendimento, para que não entre por portas largas. E se acaso alguma dessas portas já entrou por curiosidade, que essas portas, o Senhor, que possam clamar ao Senhor, e o Senhor retirá-los dessas trevas e colocá-los em direção à porta da salvação. Eu te peço isso e creio na resposta dessa oração. E creio que todos que ouviram com o coração essa mensagem, em o nome de Jesus, as Escrituras se cumprirão naquele que creu. Porque o Senhor é fiel. O Senhor chamou a cada um de nós para a salvação. E o Senhor é fiel para cumpri-la, em nome de Jesus. Diga amém. Graças a Deus, em nome de Jesus. Eu convido a você que sente de fazer uma campanha para sair de alguma porta larga que você tenha entrado, ou que você sabe de alguém que entrou por uma porta larga e que a qualquer momento pode estar em aflição por causa da entrada dessa porta. É a hora de você clamar, fazer uma campanha determinando que o Espírito de Deus toque na pessoa, para a pessoa sair dessa porta e voltar aos caminhos da porta da salvação, que é Jesus. Então você que essa noite quer iniciar uma campanha, nossos amados, ali está o evangelista Arthur, Diácono Caio, vai estar levando até vocês a folha da campanha, a qual eu vou pedir que me dê uma aqui, por favor, amado. Obrigado, meu irmão, em nome de Jesus. A qual eu tenho que explicar em todos os cultos, porque cada dia mais eu recebo notícias sobre o blog, o efeito que Deus está fazendo com esse blog. É coisa muito tremenda, amados. É uma bênção que Deus deu, um canal de bênção para quem crê. E nossa igreja está tendo esse privilégio também, entre tantas outras que Deus está usando aí, através da mídia também, né? Então, em nome de Jesus, você esta noite, que sentiu no coração fazer uma campanha para a sua vida ou para a vida de alguém, você vai clamar, vai erguer as suas mãos, e nossos amados, que são obreiros de Deus, vai levar essa folha até você, no nome de Jesus, e você vai pegar essa folha, vai preenchê-la depois em casa. Mas eu vou, enquanto os meus amados vão até vocês, eu vou aqui falar com os meus amados que estão no blog, nos ouvindo. Por favor, você quer iniciar a campanha, ergue as mãos enquanto nossos amados vai estar levando até vocês, no nome de Jesus, a folha. Você que está no blog e que deseja iniciar uma campanha como essa e não tem acesso a essa folha, você pode observar que está agora passando o meu e-mail, o e-mail do diácono Edson, que tanto eu quanto eles temos essa folha em online e podemos enviar a você através de e-mail. Você nos peça então a mim,
esse endereço que passa aí, o meu e-mail particular, Pastor Luciano, mas aí tem o endereço certinho, ou do Edson, que está Edson Rose, que é um casal de diáconos da comunidade. Tanto eu tenho quanto ele também tem essa folha. E você vai pedi-la, nós vamos enviá-la via online, você vai poder imprimir, e quando você estiver com ela em mãos, você vai poder fazer como os irmãos agora irão fazer. Então, se você já fez isso numa semana anterior a ouvir essa mensagem, já está com a folha, ou então tem um plano de ter essa folha em mãos, você vai ficar em pé, vai fazer a campanha como esses irmãos aqui irão fazer agora. Coloque-se em pé, igreja, você também que está na internet, coloque-se em pé e vamos fazer a oração em posse da folha. Se você que ainda está na internet não está com a folha, você pode também já colocar-se em pé, desde que você me peça a folha, ou peça para o Edson, e imediatamente você já peça, já imprima, ou amanhã ou depois, já preencha para outro dia, já está no segundo dia com a campanha preenchida, tá bom? Então você vai falar com Deus agora, você que se colocou em pé aqui na igreja, e vai clamar a Deus enquanto eu falo ao microfone, com oração, a minha oração. Você não vai repetir, nem vai se preocupar de ouvir a minha oração. Você vai falar com Deus sobre a sua causa ou as suas causas. Até porque não pode, embora há um campo com várias opções aqui, para você ou para a vida de alguém, só pode preencher uma campanha, uma folha para uma causa. Se houver mais de uma causa, pegue uma folha para cada causa. Amém? Então, no nome de Jesus, você vai orar pela sua causa ou pelas suas causas, enquanto eu falo aqui com Deus no microfone. Senhor Deus e Pai, aí estão os teus filhos que estão iniciando uma campanha de libertação. Eles estão nesse momento em oração, clamando, expondo no mundo espiritual os motivos que levam a eles a se prostrarem perante a Ti, a clamar, Senhor. E esses motivos, Senhor, reconhecem eles que eles são incapazes de resolver, mas o Senhor é Deus, que tudo pode, tudo vê e tudo sabe. Que venha a Tua glória sobre eles, Pai, nesse exato momento, e o Teu nome seja glorificado na vida de cada um, porque eles vão estar agora individualmente fazendo as suas orações e levando até a Tua presença, mas daqui a pouco todos farão uma oração coletiva e todos vão estar expondo publicamente a fé. Então que venha a Tua glória sobre cada campanha e o Teu nome seja glorificado, Senhor, através do nome de Jesus. Amém. Deu tempo de você falar da sua causa ou das suas causas? Eu quero crer que sim, né? Então você também que está agora aí orando na internet, você agora vai fazer a oração coletiva junto com a igreja. Então todos façam a seguinte oração agora, após você já ter declarado o motivo da sua campanha. Digam assim: Senhor Deus, em o nome de Jesus, eu entrei em Tua presença, apresentei o motivo ou os motivos da minha campanha, e o Senhor, que já sabia, agora o mundo espiritual reconhece que eu entreguei em Tuas mãos. Eu sei a quem entreguei, por isso eu já tomo posse, Senhor, da minha vitória, porque eu sei que o Senhor me torna mais que vencedor em Cristo Jesus, para a glória do Teu nome, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu darei testemunho da minha vitória, porque eu já tomo posse dela agora, e sei que sou aquilo que a Tua palavra determina que eu sou, por causa do nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Amém, igreja? Graças a Deus. Tome posse da tua vitória. Agora você vai preencher a sua campanha em sua casa, colocando aqui nesse espaço o seu nome, nome do fiel, escolhendo a causa, se é própria ou para terceiro, uma causa, uma folha, duas causas, duas folhas, e assim por diante. Detalhando aqui os motivos da campanha, bem detalhado, e aqui tem uma agenda para você seguir, onde você deve preenchê-la em todas as vezes que você vier ao culto, antes de iniciar a escuta, ou então acompanhar via blog. Já preenche de uma semana para outra. Quando passar uma semana, você vai assistir na próxima semana o culto, você que está na internet, mas já preenche a sua campanha antes de iniciar o segundo dia, o terceiro, e assim por diante. E você vai trazendo aqui, acompanhando, até você terminar a sua campanha. Só que existe uma pergunta sendo feita aqui, do segundo dia em diante. Você deve responder, se você já recebeu a vitória, embaixo, já recebi a vitória,
e agradeço ao Senhor. Obrigado, Senhor. Caso você ainda não tenha recebido, você declara: estou em oração, confio no Senhor. E vai respondendo isso até completar a data da 7ª semana. E na última semana você só opte, se você crê realmente que já recebeu a vitória, mesmo que você não a viu literalmente com os olhos humanos, mas pela fé você já tomou posse dela, você declara aqui, ó: já recebi minha vitória, agora estou em agradecimento. Amém? Então você entrega, deposita, como esses que vão terminar daqui a pouco, alguns que estarão no último dia, você vem no último dia e coloca no vaso de oração, após a oração, e nós vamos continuar orando pela sua causa, quer seja em agradecimento, ou quer seja acompanhando e declarando a tua vitória. Amém? Caso você que está na internet, quando você terminar, você vai entrar em contato comigo no meu e-mail, e eu te orientarei o que fazer com a folha após o 7º dia. Amém? Então agora, os que estão do 2º ao 7º dia, coloque-se em pé. Você também que está na internet, coloque-se em pé com a sua campanha. Aquele está no 2º, no 3º, no 4º, no 5º, no 6º, até no último dia. Vamos fazer a mesma oração juntos, coletivo, porque a primeira foi individual, né? No primeiro dia você fez ela individualmente, porque ninguém sabe da tua causa, a não ser você. Agora já está registrada a sua causa, ou as suas causas. É hora apenas de declarar no mundo espiritual a confirmação da sua fé. Diga amém? Então oremos ao Senhor. Coloque-se em pé e vamos falar com Deus com a campanha na mão. Amém? Já preenchido, no dia que você está, certinho a data e a resposta certa. Diga assim em espírito: Senhor Deus, eu entro em tua presença, em nome de Jesus. Como no primeiro dia, eu já fiz uma declaração de fé, expondo, através da minha súplica, os motivos da minha campanha. Agora estou publicamente confirmando o meu voto. Estou aqui, Senhor, no dia da minha campanha, confirmando o que declarei lá no primeiro dia, que eu sou o que a tua palavra diz que eu sou, mais que vencedor em Cristo Jesus. E a minha vitória eu darei testemunho, porque eu sei a quem entreguei a minha causa. Foi em tuas mãos, Senhor, porque em ti eu confio. Descanso e espero do Senhor. Diga amém? Em nome de Jesus, tome posse da tua vitória e aplauda em Jesus Cristo. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus é a porta, amém? A solução de tudo. Em nome de Jesus, creia e tome posse da tua vitória. Amém.